Os resultados que nós estamos tendo na nossa vida hoje inicia com as decisões que eu tomo na minha mente. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo de número 4. 2 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler o versículo de número 4 e 5. Se você encontrou, diga amém. Então vamos ler a palavra de Deus que diz assim: pois as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derrubando todo raciocínio e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Eu vou repetir essa parte final. Levando cativo todo o nosso pensamento à obediência de Cristo. Normalmente nós fazemos uma oração logo após a leitura da palavra e colocamos a mão no coração para essa oração. Hoje nós vamos colocar a mão aqui na nossa mente e vamos orar. Pai, eu quero entregar as nossas mentes nas tuas mãos nessa hora. E sob a autoridade que há no nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento que seja fora aquilo que a tua palavra está designada para gerar em nós. Em o nome de Jesus, Senhor, retira, ó Deus, e anula todo pensamento que venha distrair a nossa vida. E traz sobre nós, ó Deus, foco para ouvir e receber a direção da sua palavra nessa noite. Oramos como igreja e confiantes no Senhor. Amém e amém. Se você concorda com a sua oração, diga amém. Queridos, nós enfrentamos uma batalha todos os dias. Quando nós levantamos, nós já estamos diante de uma batalha. Todo dia você acorda, você já acorda já com uma batalha. Uma batalha que não é uma batalha contra pessoas. Não é uma batalha que você vence com a força do seu braço. Não é uma batalha que você vence na carne. É uma batalha que precisa ser vencida aqui na mente. A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, de que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. A batalha que nós enfrentamos todo dia, ela é travada aqui na nossa mente. Existe uma influência maligna no campo espiritual, e essa influência, ela tenta vir sobre a nossa mente para poder influenciar naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos agindo no nosso dia a dia. É impressionante como você vê hoje muitas pessoas que vivem uma dúvida constante, perturbadora. Para tudo na vida essa pessoa tem dúvida. É impressionante como você vê uma confusão mental grande. As pessoas querem uma coisa uma hora e outra hora elas não querem. Uma hora elas aproximam, outra hora elas distanciam. Uma hora ela ama, outra hora ela odeia. E essa confusão mental, ela vem da onde? É impressionante como você vê hoje as pessoas experimentando na sua caminhada diária desânimo, fraqueza, depressão, autocondenação. E da onde vem isso? Tudo isso
é fruto das batalhas que nós travamos aqui na nossa mente. Nós recebemos 3 tipos de vozes aqui na mente. Todo dia nós recebemos 3 tipos de vozes. A primeira voz é a minha própria voz. A segunda voz é a voz de Deus. E a terceira voz é a voz do inimigo. Eu vou repetir. Nós ouvimos 3 vozes, 3 tipos de vozes na nossa mente. A primeira, a minha voz. A segunda é a voz de Deus. E a terceira é a voz do diabo. Qual é essa voz que é a minha voz? A minha voz é a voz que me ajuda a tomar a decisão de qual das duas eu vou tomar como a que vai dirigir a minha vida. Exemplo, quantas vezes você viu em um desenho animado ou em uma ilustração um anjinho de um lado e um diabinho do outro, e fica o anjinho e o diabinho tentando falar com a pessoa? Esse anjinho é a voz de Deus, o diabinho é a voz do diabo, só que existe a sua voz, que é a que vai decidir qual das duas você vai colocar em prática na sua vida. Eu preciso definir isso, porque a minha voz é a voz da escolha, é a que eu vou escolher. A voz do inimigo é a que me leva para pensamentos que vão me trazer fracasso, dor e sofrimento. A voz de Deus é aquela que vai me fazer ter atitudes aonde me leva a ter vitória, a ter uma vida de paz, a ter uma vida abençoada. Pergunta para o vizinho que está do seu lado: quem está falando mais na sua vida, Deus ou o inimigo? Fala para ele. O nosso corpo e as nossas atitudes seguem aquilo que nós decidimos absorver como a voz principal para a nossa vida. Então é mais ou menos assim: o diabinho está falando desse lado e Deus está falando desse lado. E a minha atitude, eu vou escolher qual desses que eu vou colocar em prática hoje, que eu levantei da cama, qual desses que eu vou colocar em prática. A minha atitude, ela é em cima dessa escolha. E os resultados que eu tenho é por causa dessa escolha, do pensamento que eu decidi adotar, do pensamento que eu decidi seguir. Exemplo: se uma voz aqui que venha do diabo começa a trazer um pensamento de medo para mim, medo de perder o casamento, medo de perder os filhos, medo de ser mandado embora, medo disso, e aquilo começa a influenciar você, a sua voz principal decide pegar aquilo. E você vai então tomar atitudes no dia a dia só de medo. Você vai tomar decisões sempre baseado no medo. Você veja como que uma voz do inimigo influenciou a sua voz principal. A sua voz principal passou um comando para o seu corpo e você começou a agir assim. Se a sua voz interior decide que você vai absorver a comunicação do diabo dizendo que você não é amado, que você não é querido, e ao invés de pegar a voz de Deus dizendo de que você é especial, que você é uma bênção, que as pessoas te amam sim, então estão essas duas vozes. Você decide pegar a voz do inimigo: realmente eu não sou amado. Nessa casa aqui ninguém me ama, meus pais não me amam, meu esposo não me ama, minha esposa não me ama. Aí você pega essa voz, você começa a agir como uma pessoa que não é amada. Você começa a ter atitudes de uma pessoa que é rejeitada. E aí olha como é que o diabo leva você para uma vida de dor, de confusão, de depressão, de sentimento de abandono, porque você pegou uma voz. Isso acontece muito quando um casamento está em crise, e aí um fica em briga com o outro, e aí começa a ter confusão. O diabo começa a falar assim: ele não te ama mais, ela não te ama mais. A pessoa pega essa voz como a voz principal. É uma voz do inimigo e ela pega como uma voz principal. Não, realmente
eu não sou mais amada. Realmente eu não sou mais amado. E aí ela começa a tomar uma atitude aonde vai desencadear mais frieza, mais dor e mais separação dentro da sua casa. Se a minha voz interior decide pegar a influência que vem de Deus e não do inimigo, e ao invés de eu ficar pensando que eu tenho medo, ao invés de eu ficar pensando que eu não sou amado, eu vou pegar a voz de Deus que diz: eu sou alguém corajoso, eu sou alguém de fé, eu sou alguém mais especial, eu vou começar a agir com coragem, eu vou começar a agir como alguém que é amado, eu vou ter um semblante de alguém que é amado, eu me relaciono com as pessoas sabendo que eu sou amado, e isso traz qual tipo de resultado para a minha vida? Quais são os pensamentos que o diabo tenta lançar na nossa mente, que a voz do diabo tenta lançar? O primeiro, que vem aqui como voz maligna, e isso vem todos os dias, são pensamentos que nos colocam medo. O diabo coloca medo para você não assumir algumas oportunidades que Deus coloca na sua frente. O diabo coloca medo para você não se envolver com a obra de Deus. Para você pensar: eu não vou ter tempo, eu não vou dar conta, eu tenho vergonha. O diabo coloca medo para você não fazer algumas coisas que Deus está chamando você para fazer e que serão oportunidades que irão te levar a outro nível. Olha como é que o diabo começa a falar um monte de coisa que gera em você medo. Quantas coisas que você já deixou de fazer na vida porque você ficou com medo. Você deixou de realizar coisas que iriam ser uma bênção para você, iriam ser uma bênção para a sua família, porque a voz do diabo começou a falar que você estava com medo e a sua voz principal adotou isso. Aí você não topou o desafio, você não enfrentou, você ficou parado. Outro tipo de voz que o diabo lança como bomba aqui na nossa mente para nos fazer ter isso como uma decisão. Ele lança uma voz de incredulidade para nos fazer ter pensamento de incredulidade. São coisas que você poderia estar aplicando a fé e dizendo: eu vou ver o poder de Deus aqui, eu vou ver Deus agindo. Só que o diabo lança uma voz de incredulidade para você pensar: não vai dar certo. Não, eu já vi um monte de gente já sofrer com isso. Não. E aí a incredulidade, quando ela vem com a sua voz principal, isso começa a travar você, e você está na igreja há anos e nunca experimentou um milagre, algo sobrenatural do Senhor, porque o diabo, sempre que você estava para experimentar o sobrenatural, ele veio com uma voz de incredulidade para você e você pegou essa voz. E aí isso se tornou parte do seu pensamento. Outro tipo de pensamento que o diabo lança sobre a nossa mente através da sua voz: pensamentos de ansiedade. Nós somos ansiosos já por natureza, mas existe uma ansiedade que ela é gerada pelo inimigo. Existe uma ansiedade que ela é gerada por Satanás e vem como uma bomba no nosso pensamento. Essa ansiedade que faz você ficar preocupado e preocupada demais, e você não consegue dormir direito. Você não consegue trabalhar direito, é uma coisa que vai ser resolvida no próximo mês. É uma coisa doida que vai ser resolvida talvez daqui a 10 dias. E aí você está sem dormir, você está sem comer, você não tem força para trabalhar, você não consegue se concentrar para buscar a Deus direito, para ouvir, porque você está ansioso e ansiosa demais. São bombas que o diabo lança no nosso pensamento. Você não consegue sentar num culto para poder ouvir a palavra de Deus, porque a ansiedade que o diabo está colocando no seu pensamento faz você sentar na igreja, mas a sua mente está preocupada com aquilo que vai acontecer daqui a 10 dias ainda. Outro tipo de pensamento que o diabo lança são pensamentos de raiva. Ele nos faz sentir raiva de pessoas que nós amamos e pessoas que nos querem bem.
alguma coisa me entristeceu, me machucou, e isso é com alguém que eu amo, é com alguém que me ama, e o diabo começa a ficar martelando naquela tecla, batendo na mesma tecla aqui na cabeça. Está vendo o que ela fez? Está vendo o que ele fez? Aí você fica com raiva de pessoas que você ama. Quantos aqui já sentiram raiva de alguém dentro da própria casa? Fala, ai, ai, ai. Levanta, não, confessionário aqui, levanta a mão, fala, ai, ai, ai. Raiva. Agora pensa comigo. Um pensamento onde faz você sentir raiva do seu pai e da sua mãe, vem de Deus esse pensamento? Um sentimento onde faz você sentir raiva da sua esposa, vem de Deus esse pensamento? Aonde faz você sentir raiva dos seus filhos, vem de Deus? Aí o diabo lança, ele fica batendo na tecla. E você sabe que depois que ele consegue fazer vingar o pensamento de raiva, ele vem com outro pensamento. Qual é o outro pensamento? É o pensamento de vingança. O pensamento de vingança se estabelece dentro das famílias quando o diabo viu que a raiva, a bomba do pensamento da raiva frutificou, ele começa a lançar agora a bomba do pensamento da vingança. É nessas ocasiões em que algumas esposas falam assim, agora ele vai ver. Ah é? Agora ele vai ver o que é bom para tosse aqui dentro dessa casa. É alguns esposos que falam assim, tá de gracinha comigo? É? Ela vai ver o que é agora, o que é o marido dela agora, ela vai ver. E aí se estabelece um campo de batalhas dentro de casa, porque um homem e uma mulher não conseguiram vencer o campo de batalhas que foi estabelecido na mente. Um outro tipo de pensamento que o inimigo lança, pensamento de que as pessoas não gostam de você, de que você não é amado, de que você não é amada. Querido, o diabo constantemente destrói a vida, a fé, a amizade, as coisas boas de Deus, porque ele lança pensamentos de que você não é amado. Quantas e quantas vezes você já teve um pensamento de alguém e aquele pensamento não era uma verdade? Você pensou que alguém estava com raiva de você, você pensou que alguém estava achando, você pensou que alguém não falou com você, passou por mim e nem falou, olha só, está vendo? E talvez isso foi uma coisa normal, não tinha nada a ver isso, mas foi uma bomba, o diabo lança isso como bomba, e quando vem essa bomba, isso esfria seu coração, isso desanima você, isso te entristece. Quantos já sofreram esse tipo de pensamento? Fala, ai, ai, ai. O diabo lança pensamentos de suicídio. Pessoas que constantemente vêm aqui na sua mente o pensamento, eu vou acabar com a minha vida que eu resolvo logo isso. Eu vou acabar com a minha vida que eu paro com essa dor. O diabo lança pensamentos de suicídio em pessoas que tiveram perdas, sofreram perdas e não sabem lidar com a perda. Então o diabo fala, acaba com a sua vida que você resolve o problema. Olha como é que o diabo é sujo lançando bombas nos nossos pensamentos. Ele lança pensamentos de pecado, nos faz fazer coisas erradas. Nós sabemos que é errado, mas o diabo começa a lançar aquele pensamento e aquilo vai se tornando normal. Uma coisa que é pecado, se ele conseguiu introduzir no meu pensamento de boa, isso é normal, isso não tem nada a ver. Eu começo a fazer uma coisa errada, que é pecado, porque antes o diabo fez eu pensar que aquilo é tranquilo. Todo pecado que é cometido na prática, ele não veio do nada. Ele não veio, pum, pum, cara, aconteceu aqui. Antes, ele vem no pensamento. São coisas que o inimigo coloca. Pensamentos impuros. O diabo lança bomba na nossa mente de pensamentos impuros. Pensamentos sexuais impuros. Há um tempo atrás, um irmão me procurou para conversar e ele veio pedir ajuda. E ele falou o seguinte, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse em oração, que o senhor orasse por mim, porque eu estou tendo muitos pensamentos impuros. Aliás, eu tenho tido muitos sonhos impuros.
eu vira e mexe, eu venho tendo sonho erótico. Isso é horrível para mim. Chega no dia seguinte, eu acordo mal. Chega no dia seguinte, eu acordo pesado, porque eu fiquei a madrugada inteira tendo sonhos impuros. E eu fiz a seguinte pergunta para o irmão. Falei, irmão, o que o irmão tem assistido na TV? Me diz, o que você tem visto por aí? Ah, pastor, eu vejo alguns programas assim e tal. Você tem visto muita coisa que seja coisas assim impuras, coisas que sejam quentes demais? Não, pastor, ele falou de algumas coisas. E eu fiz a seguinte pergunta depois disso daí. Irmão, diz para mim com sinceridade, é só essas coisas que você tem visto? Ou você tem visto outras coisas também? Essa pergunta aqui é chave demais. Fala com sinceridade. Aí ele travou. Pastor, de vez em quando eu assisto alguns programas assim. E aí ele me falou de alguns programas onde tem mulheres com muito pouca roupa, tem relacionamentos muito quentes naquele programa. E quando ele falou, eu disse, pois é, irmão, você está alimentando a sua mente com essas coisas e em função disso, você está tendo esses sonhos eróticos. Você quer orar comigo para acabar isso? Ele falou, pastor, eu quero, eu não aguento, eu me sinto muito mal depois, no dia seguinte. Então eu falei, nós vamos orar aqui. E eu pedi para ele botar a mão na cabeça. E eu falei, repete essa oração junto comigo. E ele repetiu, Senhor, eu rejeito os pensamentos impuros e eu tomo uma decisão que eu não vou alimentar mais a minha mente assistindo os programas tais. Eu rejeito esse pensamento. E aí nós oramos, ele repetiu isso, e aí passou um tempo, eu sentei para conversar de novo com esse irmão, eu falei assim, irmão, e aí, como é que está tendo aqueles sonhos? Aquilo, pastor, nunca mais eu tive nenhum tipo de sonho impuro, porque eu parei de ver aquelas coisas. Então, querido, o inimigo, ele tenta lançar coisas na nossa mente se eu der margem para isso. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz, os que se inclinam para as coisas da carne são controlados pelos desejos da carne. Se você direcionar seus olhos para as coisas que são carnais, você vai ser controlado pelos desejos impuros carnais. O diabo vai encontrar espaço para poder lançar mais bombas ainda de pensamentos impuros na sua mente. Agora, como é que eu faço, pastor, para poder vencer tudo que esse tipo de pensamento que o inimigo tenta lançar? Depressão, desânimo, raiva, ficar desanimado. Como é que eu faço para poder vencer esses pensamentos? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero dar de direção para você. Se eu quero vencer esses pensamentos, eu preciso alimentar a minha mente com pensamentos que venham de Deus. Bota a mão na sua cabeça assim e fala assim, seja alimentada com coisa de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. O inimigo, ele não precisa de nada para poder entrar, alimentar a nossa mente, nada. Ele é intrusão mesmo. Então ele vai lá e lança. Ele não precisa, ele já entra. Se tiver alguma coisa, alimenta ele mais ainda. Mas se não tiver nada, ele entra a si mesmo. Agora, os pensamentos de Deus, eu preciso colocar ele para dentro. Os pensamentos de Deus, eu preciso me alimentar com esses pensamentos de alguma forma. Eu preciso trazer os pensamentos de Deus para poder fortalecer a minha mente e vencer os pensamentos do inimigo, que todo dia bate na minha porta. Quantos aqui já acordam de manhã com alguns pensamentos esquisitos? Levanta a mão assim e fala, ai, para eu ver. Pensa, do nada, você está lá, a irmã está lavando a louça lá, e aí ela começa a pensar umas coisas malucas demais do marido dela. O cara está indo às vezes para o trabalho e começa a pensar umas coisas doidas demais do nada. Então o inimigo não pede autorização para poder entrar. Agora Deus eu preciso puxar, eu preciso alimentar minha mente com as coisas de Deus. E como é que eu faço? Eu trago a minha mente para ser alimentada com as coisas de Deus quando eu estou ouvindo uma palavra como essa.
Se eu estou ouvindo uma palavra como essa e eu estou aqui receptivo, atento, eu estou alimentando a minha mente, o inimigo está querendo colocar um monte de pensamento que desvirtua a minha cabeça de tudo, mas eu estou decidido, a minha voz pessoal decide, eu vou me alimentar do que Deus está falando, eu vou me alimentar da palavra que está vindo no altar, então eu fortaleço a minha mente para poder lutar contra as bombas do inimigo. Eu alimento a minha mente com as coisas de Deus quando eu estou disposto a ouvir e a receber a verdade. João capítulo 8, versículo de número 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade. É quando eu alimento a minha mente com as verdades de Deus que eu fortaleço ela para poder vencer as bombas do inimigo. Sabe, irmão, nós precisamos amar ouvir a verdade. O problema é que nós, de uma maneira geral, nós queremos ser enganados. Nós não gostamos de ouvir a verdade. Nós gostamos de gente que faz carinho nas coisas erradas que a gente está fazendo. E aí isso faz sempre o inimigo dominar a minha mente. Se eu quero subir de nível, eu preciso aprender a receber na minha vida a verdade. Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ame pessoas que sentam ao seu lado e falam para você a verdade. Ame ouvir e receber a verdade. Porque é isso que vai nos levar a entrar em outro nível. Quantos podem dizer amém? Outra coisa que faz eu alimentar a minha mente com as coisas de Deus, com os pensamentos de Deus. Romanos capítulo 12, versículo de número 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se eu quero estar tendo pensamentos de Deus na minha mente, eu preciso renovar ela. Como é que eu faço para trocar a água de um recipiente que estava sujo? A água de um recipiente que estava sujo eu troco ou limpando e tratando aquela água, ou tirando a água suja e colocando uma água limpa nova. Se eu quero alimentar o meu pensamento com as coisas de Deus, eu preciso tirar os pensamentos de pecado, tirar os pensamentos do inimigo e colocar pensamentos novos. Existem pensamentos velhos que constantemente acompanham a sua vida, e esses pensamentos fazem você se sentir depressivo, depressiva, não amado, não amada. Esses pensamentos fazem você se sentir com medo. Você precisa trocar esses pensamentos que vieram do inimigo e colocar pensamentos novos, pensamentos de Deus, pensamentos de que você é especial, pensamentos de que você não é depressivo coisa nenhuma, você é uma pessoa valorosa e cheia de fé, você é uma pessoa corajosa e cheia de disposição. Troque os pensamentos da sua mente, renove a mente colocando coisa nova. Aleluia. Quais são esses pensamentos que Deus quer que eu coloque aqui para poder trocar pelos pensamentos que o inimigo tenta colocar? Quais são? Primeiro, Deus quer que eu coloque aqui na minha mente pensamentos de paz. Bota a mão na sua cabeça e fala assim: venham pensamentos de paz e não de tribulação. Agora, irmão, é impressionante como algumas pessoas vivem o dia inteiro perturbadas, porque o que prevalece na mente delas são pensamentos de tribulação. É uma gritaria e uma confusão doida aqui na mente de algumas pessoas. Ela pode estar em um ambiente de paz, mas a sua mente é um ambiente atribulado. E é o inimigo que faz as pessoas terem essa mente atribulada. Deus quer tirar esses pensamentos de tribulação e colocar na nossa mente pensamentos de paz. Jeremias capítulo 29, versículo de número 11 diz: porque eu bem sei que pensamento que tenho a respeito de vós, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ora, se Deus tem pensamento de paz para mim, qual é o tipo de pensamento que eu devo ter para mim mesmo? Pensamento de tribulação? Não. Eu preciso ter pensamento de paz. Coloca a mão aí no ombro do seu vizinho e fala assim: aquiete o seu pensamento. Fala para ele assim: fica em paz. Em paz. Irmão, pensa comigo. Se nós estamos com uma mente atribulada e um monte de voz, qualquer probleminha que nós enfrentamos no dia a dia foi uma faísca que fez uma dinamite explodir. E é por isso que alguns esposos, algumas esposas, algumas situações de briga dentro de casa acontecem. Rapaz, eu não falei nada, pastor. A mulher já veio com 10 pedras na mão. A esposa fala: pastor, eu não fiz nada. Ele já chegou do trabalho assim, ó, e chegou já grosso, brigando tudo. Por que acontece isso? Porque você está com um pensamento de tribulação. O diabo começa a colocar um monte de pensamento atribulado em você, e você chega em casa e descarrega tudo. Então eu vou tirar esse pensamento de tribulação e vou colocar na minha mente um pensamento de paz. Olha o outro tipo de pensamento que Deus quer colocar na nossa mente. Deus quer colocar na nossa mente pensamentos de coragem e não pensamentos de medo. Deus quer que nós troquemos o pensamento de medo pelo pensamento de coragem. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas Ele nos deu espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Eu preciso tirar da minha mente esse pensamento de medo que me aprisiona e colocar esse pensamento que a Bíblia diz aqui: Deus me deu um espírito de fortaleza, um espírito de amor, um espírito de moderação. Isso significa que eu sou alguém corajoso, eu sou alguém que faço as coisas com amor e com disposição. Eu não tenho medo de topar os desafios que Deus faz aparecer na minha frente. Eu sou corajoso, vou tomar posse daquilo que Deus está me dando como oportunidade e vou subir de nível em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Não troque esse espírito de medo por um espírito de coragem. Porque se você não trocar o espírito de medo pelo espírito de coragem, você não vai subir de nível, vai continuar parado. Eu não sei quantos de vocês já passaram por essa experiência ou já viram alguém passar, de quando vai fazer uma prova, uma avaliação para tirar a habilitação, teste físico da habilitação. Fala teste prático, né? A pessoa já vai para o teste como? Cheia de medo. Ai meu Deus, estou morrendo de medo. Ai meu Deus, E aí, se o diabo consegue tomar a sua mente com medo, o que vai acontecer com você na hora que estiver fazendo ali o exame? Ele tomou a sua mente, o que vai acontecer com você? Te dá um branco. Você precisa passar uma marcha, o cérebro não consegue dizer para você que tem que passar uma marcha, você pisa no acelerador. Você aprendeu, você sabe que tem que pisar na embreagem, soltar ela devagarzinho, mas você tira o pé da embreagem rápido e pisa no freio. Da onde que veio isso, meu Deus? Fala, É o espírito de medo. Agora, se você vai confiante, com coragem, eu sei, Deus está comigo, eu aprendi, eu sou cheio de fé, eu vou pegar esse desafio, botar a mão naquele volante, pisar certo no acelerador, pisar certo na embreagem, passar a margem na hora certa e aleluia, vou sair dali com a minha vitória na mão. É espírito de coragem, irmão. É isso que Deus quer para você, é espírito de coragem. Pode aplaudir o Senhor assim, aleluia. Agora pensa comigo, quantas pessoas que já fizeram um teste foram reprovados, 2 testes foram reprovados, 3 testes foram reprovados, falaram assim, eu não vou fazer mais porque eu estou com medo. O diabo travou sua mente.
O diabo aprisionou você porque ele lançou no seu pensamento um espírito de medo. E foi esse espírito de medo que Deus te deu, foi? Diga, Deus me deu o espírito de coragem. Fala, então esse ano eu vou pegar o desafio e vou arrebentar a boca do balão. Diga aleluia e dê um aplauso para o Senhor aí, irmão. Qual outro tipo de pensamento que Deus quer colocar na nossa mente? Tirando o pensamento do inimigo. Deus quer colocar na nossa mente pensamento de prosperidade. O diabo quer que na nossa mente fique um espírito aonde traz pensamento de miséria, pensamento de derrota, pensamento de escassez financeira. Ô irmão, eu tenho que ter aqui o pensamento de prosperidade, porque a Bíblia diz de que Deus tem pensamentos de prosperidade para nós. Olha o que diz aqui o Salmo 35, versículo 27. Seja engrandecido o Senhor, que ama a prosperidade dos seus servos. Ora, se Deus ama a prosperidade de mim, que sou servo dele, de você que é servo dele, então qual é o tipo de pensamento que nós precisamos de ter? Pensamento de escassez e de miséria ou pensamento de prosperidade? Então é esse tipo de pensamento que eu vou ter. Pensamento de prosperidade. A Bíblia diz na terceira carta de João, no capítulo de número 1, que o apóstolo João diz para um discípulo chamado Gaio: seja abençoada a tua saúde e seja próspera a sua vida, assim como é próspera a sua alma. O apóstolo João está dizendo: assim como a sua alma é próspera, você é próspero. Então eu preciso ter pensamento que vai o contrário do que o diabo quer lançar. Pastor, eu estou numa dureza danada, a coisa está feia. A coisa está complicada. Estou numa luta. Se você ficar com esse pensamento, você não vence a dureza. Se você deixar o seu pensamento ser direcionado por aquilo que você está vivendo e não por aquilo que Deus prometeu, a sua vida vai permanecer da mesma maneira. Então eu posso estar vivendo uma dureza danada um momento, mas eu tenho uma mentalidade de prosperidade, porque Deus é um Deus que ama a prosperidade dos seus filhos. Eu vou acreditar, Deus é o dono do ouro e da prata, Deus ele abençoa os seus filhos, Deus cuida de mim e da minha família, Jesus veio trazer vida e vida com abundância, e é esse pensamento que eu trago para mim, e quando eu trago esse pensamento, eu experimento isso. O testemunho dos irmãos aqui, quando o Fabinho me contou, ele contou a maneira como eles contaram também na célula, e parece que eles não tinham, a irmã falou, eu não tinha nem R$100 para dar de entrada, mas ela começou a pensar, e ela começou a pensar, em quê? Que Deus é poderoso para poder prosperar, Deus é poderoso para abençoar os seus filhos. Se eu começo a agir com uma mentalidade de miséria, eu vou experimentar isso. De manhã eu estava compartilhando aqui o exemplo de uma pessoa que você vê pedindo esmola na rua. A pessoa que está pedindo esmola na rua, ela tem um pensamento de miséria. E como é que uma pessoa que ela está pedindo esmola na rua, é o ciclo da vida dela? Ela coloca aqui no pensamento de que ela é miserável e ela depende das pessoas para viver, da esmola das pessoas para viver. E aí ela começa, o seu corpo, as atitudes, a serem as atitudes de uma pessoa miserável. Faz uma cara de alguém que está muito necessitado, muito mal, porque o pensamento é de que ela é assim. Agora, se ela trocar o pensamento e falar assim, eu estou sem emprego, eu estou mal, eu estou doente, eu estou enfermo, mas eu tenho um pensamento de fé, o corpo dela vai reagir de outra maneira, ela vai atrair coisas que vão proporcionar o favor de Deus, ela vai mudar a realidade dela, porque ela mudou o pensamento. Fala para o teu vizinho assim, começa a pensar nas grandezas de Deus, fala para ele. Começa a pensar na prosperidade de Deus para a sua vida. Aleluia, pensa nisso. Qual outro tipo de pensamento que Deus quer trocar? Ele quer colocar na nossa mente pensamento de que nós somos uma nova pessoa, não somos mais a pessoa antiga.
O diabo quer colocar na nossa mente e ficar dizendo de que você é aquela mesma pessoa que você era do passado. Você é uma pessoa preguiçosa, você é uma pessoa que é envolvida com coisa errada, você é uma pessoa prostituta, você é mulherengo, você é isso, você é aquilo. Aí ele começa a colocar que nós somos aquela pessoa do passado. Só que sabe o que a palavra de Deus diz? 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não é o que o diabo está dizendo que você é uma nova criatura, você é uma nova criatura, aleluia, aleluia. Então quando o diabo vier na sua mente querendo dizer, está voltando tudo do passado, está vendo? O diabo vem, está vendo? Você é aquela mesma pessoa, você não mudou nada. Você diz, diabo, eu não vou ficar com a sua voz, eu vou ficar com a voz de Deus. E a voz de Deus me diz de que eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Destrua esta bomba que o diabo está tentando lançar na sua mente. O que mais, pastor, que eu preciso fazer para vencer os pensamentos que me levam ao fracasso, vencer esses pensamentos que vêm do inimigo? Eu preciso aprender a baixar aqui na minha mente o volume da voz do inimigo e aumentar o volume da voz de Deus. Igual você aprendeu a baixar o volume do toque do seu celular, você aprendeu a baixar o volume da sua televisão, é preciso que nós sejamos expert em baixar o volume da voz do inimigo. Pastor, como é que é esse negócio de baixar o volume da voz do inimigo? A Bíblia conta em Números 13, um exemplo muito claro de pessoas que conseguiram abaixar o volume da voz do inimigo e outras que não conseguiram abaixar. Números 13 conta a experiência dos 12 espias que Moisés mandou para avaliar a terra prometida. Então foram 12 homens para lá. E quando eles chegaram na terra, 10 daqueles espias, eles olharam a terra e eles viram que tinha tudo que Deus prometeu ali. Tinha frutos grandes, a terra era boa, a terra manava leite e mel. Só que o volume da voz do inimigo ficou alto na mente deles. E qual era o volume da voz do inimigo? Está vendo aqueles gigantes? Eles são invencíveis. Está vendo aqueles gigantes? Eles vão destruir vocês e as suas famílias. Vocês não vão conseguir sair daqui vencedores. Então aquela voz, aquele volume ficou alto na voz deles, de 10. Só que 2 abaixaram o volume da voz do inimigo e aumentaram o volume da voz de Deus. Quem foram esses 2? Josué e Calebe. Então quando eles estão lá vendo isso, e o volume da voz do inimigo aumentou para 10, mas 2 aprenderam a diminuir. 2 aprenderam a diminuir. Os 10, quando chegaram diante de Moisés, e aí, qual é o relatório? Aí os 10, que a voz do inimigo estava alta, falou: olha Moisés, a terra lá é muito boa, ela tem fruto bom sim, mas os gigantes ali são terríveis, eles vão acabar com a nossa raça, eles vão destruir a nossa família, não vai dar para poder entrar naquela terra, nós vamos ser perdedores. Aí Josué e Calebe falam para aqueles 10, fica quietinho aí, que eu vou dizer para vocês o que é alguém que aumenta o volume da voz de Deus e diminui a voz do inimigo. Olha Moisés, aquela terra, ela tem gigante, ela tem desafios, mas Deus que nos prometeu os melhores frutos, Deus que nos prometeu desfrutar daquela boa terra, Ele vai nos dar vitória. Nós vamos conquistar o leite e o mel, nós vamos experimentar o cumprimento da promessa de Deus. Eles aumentaram o volume da voz de Deus e diminuíram o volume da voz do inimigo. Irmão, o diabo, ele está constantemente falando na nossa mente e não tem para onde escapar. Todo dia você vai acordar, levantar da cama e vai vir uma voz do inimigo para você. Todo dia você vai levantar, ir para o seu trabalho e vai vir uma voz do inimigo para você. O que nós precisamos é ficar expert em baixar o volume da voz dele
e aumentar o volume da voz de Deus. Há uns dias atrás, eu estava assistindo um filme em casa, e eu gosto muito de filme de ação, de motivação, aqueles que tem uns caras que quebra tudo e sai arrebentando inimigo, aleluia. Quantos gostam desses filmes assim? Diga, glória a Deus aí. Eu fico empolgado com aquilo, eu estou conectado naquilo. A pastora Valéria não gosta muito desse filme assim não, ela gosta mais de filme de romance. Filme de romance e tal. Quantos aqui as mulheres gostam de filme de romance aqui? Deixa eu ver aqui. Menino gosta de filme de ação e menina gosta de filme de romance. Pronto. E aí, eu estava ali conectado com aquele filme, gente, conectado, motivado e tal, e vendo o cara quebrar tudo, e tá. E a pastora Valéria do meu lado. Como ela não gosta de filme de ação, ela começou a ouvir alguns vídeos das redes sociais. E aí, ela botou um vídeo desses daí de brincadeira, né, esses videozinhos pequenininhos que ri e tal. E aí na hora que ela colocou, eu estava tão conectado com o filme de motivação, vendo o cara quebrar tudo. E aquele vídeo entrou e me desconcentrou. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, baixa esse volume aí que ele está me atrapalhando. E ela baixou o volume, para eu ficar conectado no filme de motivação. Escute, às vezes, você precisa baixar o volume de alguém que está atrapalhando você de estar conectado com a visão e com o filme de fé que Deus trouxe para a tua mente. Você precisa de utilizar da sua voz para poder falar para alguma pessoa, abaixa o volume, porque eu tenho um filme, uma visão poderosa que Deus está falando comigo, e esse volume não vai me atrapalhar de ouvir a voz de Deus. Batalhas na mente. O que mais eu faço, pastor, para poder vencer as vozes que o inimigo tenta lançar? Eu preciso aprender a usar a palavra para falar em voz alta. Irmão, nós precisamos utilizar mais a nossa fala, falar em voz alta. Provérbios capítulo 18, versículo de número 21, diz de que a nossa língua tem poder para gerar vida e para gerar morte. Eu já compartilhei aqui algumas vezes que eu tenho na porta do meu quarto algumas frases que eu falo em voz alta todos os dias de manhã. E eu falo frases em voz alta para poder doutrinar a minha mente a pensar aquilo que eu falo. A minha mente, ela vai pensar aquilo que eu falo. Então o que é que você fala por aí? Em voz alta, que traz pensamentos, que são pensamentos que o inimigo utiliza contra você mesmo. Comece a mudar isso. Ao invés de falar coisa ruim, fala coisa boa, que vai atrair pensamentos bons para você. Porque aquilo que eu falo constantemente, isso se estabelece na minha vida como um pensamento. E aquilo que vem na minha vida como pensamento e fica constantemente, isso traz em mim sentimento. E esse sentimento que fica constante, traz sobre a minha vida uma crença. E quando eu acredito, eu experimento aquilo que eu acredito. Então vou repetir. Aquilo que você fala, e repete falando, isso começa a vir para o seu pensamento. E se constantemente fica no seu pensamento, isso faz você ter um sentimento. E esse sentimento, se constantemente se repete, vira uma crença. E assim como um homem acredita na sua alma, assim ele é. Então, muita coisa que nós experimentamos hoje, que eu experimento hoje na minha vida, é coisa que eu estou falando. E aí eu fico pensando sobre isso, pensando. E isso que eu fiquei pensando se transformou numa crença. Eu acredito que Deus é poderoso para poder honrar, abençoar e exaltar os seus filhos. Deus é poderoso para fazer a sua obra crescer. Deus é poderoso para poder levantar homens e mulheres que serão líderes de excelência. E como eu acredito nisso, então eu experimento isso no meu dia a dia. E isso se torna um ciclo vicioso. Então abra sua boca e comece a falar coisas boas.
boas. Abra sua boca e comece a produzir palavras que geram vida. E faça isso virar um ciclo de vitória na sua trajetória nessa terra. Aleluia! Você é o que você fala. Você é o que você pensa. Eu quero aqui finalizar dizendo de que existem pessoas que estão passando por muitas batalhas na vida, batalhas que estão trazendo desânimo, derrota para você no meio da família, depressão, pensamento de sumir, desaparecer, fraqueza, desânimo para tudo, e isso tudo que tem acontecido é porque você não tem vencido a batalha na mente. Mas hoje, aqui nesse culto, começou uma trajetória de Deus para a minha vida e para a sua vida, para poder desarmar toda bomba de pensamento que o diabo tem tentado lançar sobre nós para nos destruir. Hoje começou um grande processo de Deus para termos pensamentos que serão vitoriosos e irão proporcionar na nossa vida vitória. Pode levantar aplaudindo e glorificando ao Senhor. Pode levantar.